Olá, que bom que você está aqui no meu canal. Você vai assistir agora a primeira parte de 3 partes de uma série de mensagens sobre o livro de Filemão. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre Onésimo e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Não esqueça de curtir e compartilhar essa mensagem. Caso você seja abençoado, você pode abençoar outros. Agora, venha junto comigo e assista essa mensagem. E que Deus te abençoe. Vamos começar uma série de mensagens. Nós estamos no ano do sobrenatural e eu creio piamente que Deus vai agir de forma sobrenatural na nossa igreja, porque esse é o natural de Deus. O natural de Deus é agir de forma sobrenatural. Você crê nisso? Meu Deus. Né? Você crê? Aleluia. Dá uma animada aí, rapaz. Né? Vamos dar uma animada aí, né, Hildo? Pastor Hildo? Dá uma animada nessa galera aí, né? Dá um eita glória a Deus aí, para essa galera agitar. E nesse sobrenatural de Deus, o Espírito Santo tem falado ao meu coração, desde o ano passado, de esse ano priorizar séries com livros da Bíblia. Para Deus agir de forma sobrenatural, nós precisamos priorizar cada vez mais a palavra de Deus. Não que nós não priorizamos, sempre priorizamos. Mas nós queremos que você, no decorrer do ano, também nos cultos de domingo, você possa aprender cada vez mais da palavra de Deus, né? Eu quero uma imersão, um mergulho na palavra de Deus junto com você, junto comigo, não só no culto aqui, mas logo a gente vai começar nossa célula GV, nossa escola de discípulos, para você mergulhar cada vez mais na palavra do Senhor, mas no domingo também e através de mensagens que são em livros da própria Bíblia. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer versículo por versículo. Tem igreja que até faz isso, sabia? Tem igreja que vai falando de versículo em versículo e demora uma série de mensagens de 4 anos, que vai de Gênesis a Apocalipse, e vai. E quando acaba, eles voltam de novo. Acabou o Apocalipse, eles voltam de novo. Tem algumas igrejas que faz isso, principalmente a Igreja Batista do Calvário, que é uma denominação que começou no avivamento nos Estados Unidos. Ela tem esse estilo de série, começa de Gênesis, vai até Apocalipse e dura aproximadamente 4 anos. A gente não vai chegar nesse ponto, mas a gente vai pegar alguns livros e pegar a parte principal dos livros e tentar pensar aquilo para que você possa ver o agir de Deus, aprender um pouco da palavra de Deus, e te incentivo a começar o ano você estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Você pode estar comigo na Manhã com Deus, que começa segunda-feira agora no meu Instagram, de 7h30 a 8 horas, eu estamos lá estudando a palavra de Deus, orando, e aqui também, porque eu creio que a palavra de Deus que transforma vidas, verdadeiramente transforma a vida, é a palavra de Deus, através do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, eu vou animar vocês aí, tá? Vocês estão meio cansados, foram para a praia hoje, ainda estão de ressaca por causa das festas do final do ano, mas a gente vai animar. Vamos começar com um livro pequeno. Pequeno. Para quê? Porque você vai ler esse livro todo até próximo domingo. Dá um aleluia aí que você vai conseguir ler. Irmão, você lê esse livro em 15 minutos. Vou falar que você lê soletrando. 30 minutos para você ler esse livro. 30 minutos. Mas é um livro pequenininho. Não tem nem capítulo. É uma boa dica para você. Você sabia que todo livro que só tem um capítulo não tem capítulo? Que os capítulos só começam se tiver pelo menos 2 capítulos? Todo livro que não tem menos de 2 capítulos, não tem capítulo 1. Tem só versículos. Então não existe Filemão 1 versículo tanto. Só existe o verso. Tá? Assim também com outro livro. Judas, por exemplo, também assim, e aí vai. Todo livro curto demais, que só tem um capítulo, que você sabe, talvez você não saiba, que quando eles escreveram a Bíblia, não escreveram capítulo e versículo. Paulo não escreveu capítulo 1, versículo 1. Tá? Isso foi colocado para a gente melhor procurar a Bíblia. Imagine a gente falar sem capítulo e sem versículo.
página 20, mas na página 20, na letra pequenininha, a página 20 é um capítulo. Né? Numa letra grandona, a página 20 seria outro capítulo. Não é? Então, criaram uma metodologia para a gente melhor saber onde está a palavra, aquele verso, colocaram um capítulo e versículo. Tá? Mas quando eles escreveram, não escreveram assim. Só para você entender, escreveram uma vez só. Vamos falar de Filemão? E Filemão, quando eu falo série de mensagens, você não precisa, a pessoa que vem no próximo domingo, ela não vai entender. Não é série. Essas séries de mensagens não é igual a série de streaming, que a pessoa precisa ver os capítulos anteriores. Não, é uma série que a pessoa vê em qualquer domingo que ela chegar, ela vai entender, porque é uma mensagem por domingo. É óbvio que você que vem todos os domingos, você vai entender de forma mais ampla. Não é? E você vai conhecer mais, vai estudar mais, mas isso não muda nada a pessoa que vai já chegar no próximo domingo, não vou trazer o meu visitante, porque no próximo domingo já perdeu a primeira. Então não precisa. O que dá para entender é que a palavra de Deus, você só vai precisar de um pouquinho de paciência, eu sempre contando um pouquinho de que é a história de Filemão. Tá bom? Essa carta de Filemão é diferente de todas as outras cartas de Paulo. Por quê? Porque essa é uma carta pessoal. Ele não está escrevendo para uma igreja. Uma igreja é um grupo de pessoas. Ele está escrevendo para uma pessoa. Mas não de forma de discipular, como ele escreveu para Timóteo e Tito. Para Timóteo e Tito, ele também escreveu para uma pessoa. Mas a intenção era discipular aquela pessoa, dar conselhos àquela pessoa. Não era uma carta de ensino. Era de um mestre para o seu aprendiz. Essa carta de Filemão não, é uma carta pessoal. É uma carta de amigo para amigo. Era uma carta de alguém que era íntimo de outro alguém. Esse Filemão, existia uma igreja que se reunia na casa dele. Então, ele não era o pastor da igreja, mas a igreja se reunia na casa dele. Então, ele era um cristão, ou pressupõe que era um cristão maduro, ou mais ou menos maduro. Esse Filemão a região que ele morava era Colossos, lá da igreja de Colossenses. A igreja de Colossenses se reunia na casa de Filemão. E aonde fica esse lugar que ficava a igreja de Colossenses, Colossos? Hoje é onde está a Turquia. Tá? Quando você for na Turquia, lá em Capadócia, ver aqueles balões, né, pastor Sandão? Dá um glória a Deus aí. Você vai levar a Mônica, fazer lá uma lua de mel na Capadócia, né? Eita glória, né? Vamos lá festejar, lá, e você vai na Turquia, e vai lá na região onde era a igreja de Colossos, lá dos Colossenses. As 7 igrejas da Ásia, a boa parte está naquela região da Turquia. Só que Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma. Roma, você já sabe, fica na Itália. Está lá a mãe da Beth aí, que mora na Itália. Você vai ver ela falando, toda ela fala, mamma mia, e mamma mia para lá, e mamma mia para cá, né? E aí que ela já está há muitos anos na Itália. Se você pegar um mapa mundi, que eu não quis colocar aqui, há uma distância considerável de Roma, Itália, até a Turquia. Ainda mais nos dias de hoje, na época de Paulo, que não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro. Era longe, hein? E por que preciso eu entender isso? Porque aí eu vou entender a história. Para entender uma boa história, é bom você saber onde está sendo contada a história. Então, essa história está sendo contada de amigos. Você sabe que Paulo, ele que começou a igreja de Colossenses, ele até escreveu uma carta aos Colossenses, que está lá no Novo Testamento. E essa igreja de Colossenses, que ele escreveu uma carta, ele fundou, ela se reunia na casa de Filemão. Só que Paulo escreve preso em Roma. Escreve algo para um amigo dele. E é com esse fundo que você vai entender.
Só que essa carta tem 3 personagens. Tem Paulo, que escreveu, obviamente. Tem um segundo personagem, para quem ele escreveu, que é Filemão. E tem um outro personagem, que é muito importante nessa carta, chamada Onésimo. Onésimo, quando Onésimo era um escravo de Filemão. Existia esse homem chamado Onésimo, escravo de Filemão, que tinha fugido. Aonde morava Filemão? Aonde ele morava? Lá na Turquia, lá em Colossos. E Onésimo fugiu para onde? Para Roma. Aonde ele foi? Preso, porque ele era escravo. Escravo fujão, aconteceu alguma coisa que ele foi preso. E quando ele foi preso, em que cela Onésimo ficou? Na cela de Paulo. Ficou exatamente na cela de Paulo. E eu imagino, Paulo começou a fazer o quê? O que ele sempre faz, evangeliza. Paulo começou a evangelizar e não tinha como fugir, né? Estava preso junto com Paulo. Vai fugir onde? Tinha que ouvir Paulo, gostando ou não, querendo ou não. Tinha que ouvir Paulo. Eu imagino que Paulo esfregava as mãos quando chegava alguém na cela. Opa! Mais um para evangelizar, mais uma alma para ganhar e não tem como fugir. Vai ter que ficar me ouvindo, querendo ou não. E ele começou a pregar e Onésimo se converte. E imagino eu que no momento que está conversando e está evangelizando, ele fala, e de onde você veio? Eu vim lá de Colossos. Colossos? Eu abri uma igreja lá. Foi? Qual a igreja? A igreja de Colossenses. Na casa de uma pessoa que é muito amigo meu. Qual é o nome dele? Filemão. Filemão? Não, Filemão não. Filemão é o meu Senhor. Eu estou aqui porque eu fugi dele. E fugi dele por quê? Porque eu roubei. Eu roubei Filemão. E eu fiquei com medo de ser preso. Eu era escravo dele. E fugi, por mais longe que eu podia. E cheguei aqui em Roma. Só que aqui eu fui preso. E eu fiquei logo na cela do amigo do meu Senhor, do qual eu fugi. Essa é a história dessa carta. A carta de Paulo para Filemão dizendo, Filemão, meu amigo, conheci o escravo que te roubou e fugiu. Está preso junto comigo. E olha coisa boa, ele se converteu. Eu fico imaginando quando chegou lá a carta para Filemão, e o que aconteceu com o safado? E aqui é o desenrolar dessa história, que é uma história sobrenatural. Veja aqui Filemão, os versos, a partir do verso 10. Lembra que eu falei que não tem capítulo. A partir do verso 10 diz o seguinte: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo. Ele chama de filho por quê? Porque é filho da fé, porque ele se converte. Que gerei entre algemas. Gerei, ele se converteu junto comigo quando nós estávamos presos e algemados. Antes ele era inútil para você. Inútil. Não é mais escravo. Fugiu, ainda roubou ele. Mas ele diz, atualmente, porém, é útil para você e para mim. E eu estou mandando de volta a você. Ou seja, os dois saíram da prisão. Mas eu estou mandando ele de volta para você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Primeira coisa que eu quero falar sobre Onésimo, desse homem, essa carta, é que Onésimo, esse escravo, estava fugindo dos seus erros e queria até mudar de identidade, ele não queria mais ser escravo. Mas deixa eu abrir um parênteses, o que era escravo na época da Bíblia, que não tem nada a ver com a nossa concepção de escravidão. A nossa
concepção de escravidão era uma escravidão racial. A escravidão que o mundo que a gente conheceu, pelos livros de história, graças a Deus, a gente não conheceu isso ao vivo, era por raça. Então, os afrodescendentes eram escravos por causa da sua raça. E todos que tinham essa raça, essa cor, eles eram imediatamente vistos como animais, escravos. Não era esse tipo de escravidão na época de Jesus. Ninguém era escravo por causa da sua raça. As pessoas tinham uma escravidão, na sua maioria, a mesma que nós temos hoje. Preste atenção nisso. A escravidão da época de Jesus é a mesma escravidão que até hoje, agora nós temos. Que é a escravidão social e econômica. Poucos escravos naquela época eram escravos de guerra, ou seja, Roma invadiu um país e fez algumas pessoas de escravos. Poucos. Por quê? Porque Roma não gostava muito de fazer isso. Roma pensava o seguinte, naquela época, pegar um escravo do qual eu conquistei, de guerra, quem me garante que um dia ele não vai lá e me mata, quando eu estiver distraído? Não é muito. Existia esse tipo de escravidão, mas não era muito popular na época de Jesus. Qual era a escravidão que era popular, mas muito popular? Para você ter uma ideia dessa escravidão, a população de Roma na época de Jesus, 60% eram escravos. Muita gente, hein? E se eu falar para você que no Brasil, a mesma escravidão naquela época, hoje, mais de 60% são escravos. Que escravidão era essa na época de Jesus? O que é uma escravidão social? Ou melhor, uma escravidão socioeconômica. A pessoa estava endividada, ela pediu dinheiro a alguém que tinha dinheiro, naquela época não tinha banco, tá? Se na época não tinha banco, eu precisava de dinheiro, aonde eu vou pegar dinheiro emprestado? Com uma pessoa que tinha dinheiro. Só que existia já juros naquela época, e não era tão grande como o de hoje, tá? Só que depois a pessoa não tinha, talvez, como pagar aquele empréstimo para aquele homem rico. E o que ele faria? Botar o nome dele no SPC? Não tinha SPC naquela época. Deixar de ter crédito? Botar ele na prisão? Do que adianta botar ele na prisão? Não. Ele tinha que ficar como escravo, trabalhando para aquele homem até pagar a sua dívida. Só que, às vezes, a dívida era impagável. E ele passava a vida toda. E alguns escravos, depois que pagasse a dívida, ele queria continuar sendo escravo, porque pelo menos ele ganhava um salário ali. Era melhor ficar escravo ganhando salário, mesmo sendo explorado, do que ficar na rua com fome. Então, tinha muitos que se ofereciam de novo como escravo, mesmo depois que pagava a dívida. Por isso tinha um número muito grande de escravos. Então, os escravos naquela época eram escravos de uma sociedade que deixava o dinheiro dominar outra pessoa. E nós, como eu digo que hoje nós temos essa escravidão, quantas pessoas não são escravos de banco, trabalham para pagar juros de banco hoje? O que a gente faz hoje? Vai atrás de uma cara que tem dinheiro? Não, a gente vai no banco. Ou pega o cartão de crédito. E o que você faz? Quando você usa o cartão de crédito, está pedindo dinheiro emprestado a um banco. Nunca esqueça isso. O dinheiro do cartão de crédito não é seu, irmãos. O dinheiro do cartão de crédito é de um banco, do qual vai colocar uns juros exorbitantes. E porque ele quer viver do seu juro. E muitos de nós estamos vivendo de juros. Pagando, comprando um carro de um valor e pagando um carro 2, 3 vezes o valor daquele carro. A gente está trabalhando como escravo para alguém nos explorar. E sem perceber, às vezes. Somos escravos de um banco, de uma instituição. Não somos escravos de uma pessoa, mas somos escravos, às vezes, de uma instituição. O carro, talvez, que você esteja dirigindo,
não está no seu nome, está no nome de um banco. E se você parar de pagar, talvez você já pagou o carro todo, mas você não vai conseguir pagar, vai pegar todo o dinheiro que já pegou, mais o seu carro. Você é escravo ou não é escravo deles? Escravo. Qual é a porcentagem da população brasileira que é escravo de um banco? Quantos? Eu não consigo nem imaginar. E agora são escravos de jogos, de bet, de joguinho, tigrinho. Esse tigrinho é tigrão, porque te morde a pessoa. Você sabia que 70% das pessoas endividadas em jogos online são pessoas endividadas, achando que vai conseguir ganhar alguma coisa para pagar sua dívida? Eles só aumentam a dívida. Filemão é esse homem. Ele, por algum motivo, pegou dinheiro. Onésimo é esse homem, pegou dinheiro para Filemão, não conseguiu pagar, virou escravo. Escravo para pagar a sua conta. Só que, em determinado momento, talvez ele pensou, isso aqui não vai acabar nunca. Ele, além de pegar o dinheiro com Filemão, além de não aguentar mais ficar trabalhando para ele, para pagar a dívida, ele rouba Filemão, pega o dinheiro, porque ninguém pode fugir e viajar sem dinheiro, ele pega o dinheiro e foge. Eu não quero mais ser escravo, eu não quero mais ficar pagando essa dívida. Eu quero ir embora, eu não quero mais ser um escravo, um homem que fica trabalhando para pagar a dívida. Por quanto tempo eu vou ficar assim? Eu não quero mais isso. Então ele rouba e foge. A maioria de nós somos assim como Onésimo. Assim como, pastor. Nós não enfrentamos os nossos problemas, nós fugimos dele. É muito mais fácil fugir dos nossos problemas. É muito mais fácil fugir. É muito mais fácil não atender a ligação de um cobrador do que atender e falar que não tem dinheiro. É muito mais fácil ignorar aquela pessoa que eu não quero falar com ela, do que eu chegar e tentar resolver um problema com essa pessoa, conversar e tentar resolver um problema. É muito mais fácil quando um casal briga, é muito mais fácil deitar e cada um dormir com a cabeça de um lado, sem falar com o outro, do que parar, sentar, conversar e resolver. É muito mais fácil quando você tem um problema no seu trabalho, ignorar aquela pessoa, do que no intervalo chamar a pessoa e falar, por que nós estamos assim? O que está acontecendo? É muito mais fácil para nós fugir dos nossos problemas do que enfrentá-los. Onésimo, ele não queria enfrentar o seu problema. Ele queria fugir do seu problema. E com isso ele queria criar uma outra identidade para ele. Aonde eu estiver, não serei mais escravo. Não serei mais endividado. Agora eu tenho dinheiro. O dinheiro não era dele. Só que o dinheiro acaba. E por algum motivo, ele foi preso. Ele saiu de escravo para prisioneiro. Ele achou que ao fugir ia melhorar a sua situação, mas ao fugir ele piorou a sua situação. Nós achamos, às vezes, que fugir dos problemas vão ajudar as nossas circunstâncias, a nossa situação, mas não. Fugir dos nossos problemas, normalmente, piora os problemas. Piora a nossa situação. Como Onésimo que fugiu dos seus erros, e nós queremos fugir para, muitas vezes, mudar a nossa identidade. Eu não quero mais isso, quero mudar de ares. Como se mudar de ares pudesse resolver algum tipo de problema, irmão. Eu quero sair daqui, eu quero ficar lá fora. Às vezes você se aborrece na sua casa, sabe uma coisa? Eu vou sair de casa, eu vou andar para não me aborrecer mais, como se isso estivesse resolvendo o seu problema. E não está. Porque uma tentação que nós temos, que foi a tentação que Onésimo caiu, é aquela tentação de fugir dos nossos erros e dos nossos problemas.
Quem nunca caiu nessa tentação? Quem nunca? Eu já. Talvez você também. Onésimo caiu. Sabe, a frustração humana é tentar ser transformado por meios naturais. Queremos transformar nossas vidas, queremos transformar nossas circunstâncias da vida, queremos transformar nós mesmos através dos nossos próprios meios. Como eu vou resolver o meu problema? Pensou Onésimo. Fugindo, roubando o Filemão e fugindo. Resolvo o meu problema. Transformo minha vida. Deixo de ser escravo. Deixo de ser uma pessoa endividada. Porque aonde eu estiver, ninguém vai saber quem eu sou e eu já tenho o dinheiro do próprio Filemão que eu roubei. Nós estamos sempre tentando resolver nossos problemas por meios humanos, naturais. E a única forma eficaz, verdadeiramente eficaz de resolver problema é através do agir sobrenatural de Deus. Sabe quem pode resolver o seu problema? Deus. Sabe quem pode resolver a crise do seu casamento? Deus. Sabe quem pode resolver os problemas de relacionamento que talvez você tenha com alguém? Deus. Sabe quem pode resolver verdadeiramente sua vida financeira? Deus. Mas nós teimosamente achamos que nós temos a capacidade de resolver nossos problemas. Mas, na verdade, o que nós somos bons é de fugir e esconder os nossos erros e os nossos problemas. Eu quero que você fale com você mesmo. Deus pode resolver os meus problemas melhores do que eu. Coloque a mão no seu coração. Repita isso comigo. Deus pode, mas com convicção. Deus pode resolver os meus problemas melhores do que eu. Agora fala sozinho. 1, 2, 3 e já. Fala você. Deus pode, você crê nisso? Deus pode resolver os seus problemas melhores que você. Teimosamente achamos que podemos resolver melhor do que Deus. Perceba que Jesus, sem saber, estava atrás de Onésimo. Jesus está atrás de você. Irmão, quero falar uma coisa para você. Jesus está atrás de você desde o dia que você nasceu. Não somos nós que vamos atrás de Deus, é Deus que vai atrás da gente. Não somos nós que, por algum mérito, conseguimos alcançar a graça de Deus. Não seria graça, ato imerecido. É Deus, sem merecermos, que quer nos abençoar. Deus quer abençoar você sem você merecer essas bênçãos. Por isso é Deus que vai atrás de você. Quem foi atrás de Onésimo? Jesus. Olha a loucura. Ele foge. Ele está lá na Turquia. Esse homem foge para um lugar o mais longe possível para ele, que foi Roma. Roma era, naquela época, a cidade mais populosa do mundo, naquela época. A metrópole do mundo, a capital do mundo. Qual era a chance dele conhecer Paulo? Qual é a chance de ele conhecer um homem que fundou a igreja na casa do Senhor dele? Qual era a chance? Agora vamos lá. Se a igreja de Colossenses foi Paulo que fundou e ficava na casa de Filemão, e Onésimo, antes de fugir, era escravo de Filemão, era bem provável que ele já tinha visto Paulo. Era bem provável que ele conhecia de alguma forma Paulo. Imagine quando ele foi preso, quando ele pensou, agora eu estou mal, estou preso, o que eu faço? Coloca na cela. Quem está na cela? Paulo. Olha a cara dele. Não é possível. Eu vou fugir, vou para o lugar mais longe possível, me coloca na cela junto com Paulo, porque se ele tivesse visto Paulo na rua, o que ele faria? Fugia. E olha lá. Isso, ele conhece meu Senhor. E eu estou fugindo de Filemão. Onésimo ia fazer o quê? Se esconder de Paulo.
Mas dentro de uma prisão, o que ele podia fazer? Nada. Nada. O que ele pensava que era uma desgraça, passou a ser graça, porque ali ele conhece Jesus, o Evangelho. Jesus alcança Onésimo através de Paulo. O que eu quero dizer para você? Jesus não é o responsável pelos problemas da sua vida, mas Ele vai usar os problemas para te alcançar. Preste atenção nisso. Jesus não é responsável pelos problemas da sua vida. Não foi Jesus que incitou Onésimo de roubar Filemão. Foi a decisão do Onésimo, o erro dele. Ele estava sofrendo pelos seus erros, mas Jesus usou aquele erro para alcançar Onésimo. Jesus usa os seus problemas para te alcançar. Problemas que você criou, ou outros criaram para você, ou o diabo gerou tentação na sua vida, mas não foi Deus que criou. Mas Ele usa esses problemas para te alcançar, porque Jesus está atrás de você. E às vezes a gente não percebe isso, que Jesus está atrás de nós, e Jesus está atrás de você, irmão. Do mesmo jeito que Jesus estava atrás de Onésimo, e alcança Onésimo através de Paulo. Por isso eu quero dizer algo para você. Jesus, de forma sobrenatural, tem buscado você. Não é de forma natural, de forma sobrenatural, Jesus tem buscado você. Não é uma coincidência. É plano de Deus para Jesus te alcançar. Como foi comigo, como foi com Onésimo, também foi com você. Jesus está atrás de você, irmãos. De alguma forma Ele está atrás de você. De alguma forma Ele quer transformar a sua vida e fazer um mover no seu coração. Por isso, Onésimo foi liberto e transformado aonde? Na prisão. Ele foi livre, preso. O lugar mais improvável para alguém ser livre é estando preso, mas ali que ele se libertou. Aonde Onésimo se libertou? Na prisão. Na prisão, quando ele conheceu o Evangelho através de Paulo, Jesus alcançou Onésimo, e ali Onésimo foi livre, mesmo preso. Porque o que nos prende não são as circunstâncias da vida, o que nos prende são os nossos pecados. Não importa se você é rico, você pode ser rico e mesmo assim está preso, é escravo dos seus próprios pecados, é lacaio do diabo. Não importa onde você está, no lugar mais bonito, ou está morando num lugar difícil, feio, isso não importa. O que importa é que você é livre em Cristo. É Cristo que nos dá uma liberdade verdadeira, não é as circunstâncias da vida, não é o lugar onde nós estamos, não é a situação financeira que nós estamos que vai nos libertar, nos livrar, nos dar uma nova vida. Não, é só Cristo. Tem gente que acha que se ganhar, o cara que ganhou a Mega Sena premiada, agora ele tem uma nova vida. Não, ele tem uma nova dor de cabeça. Nova vida nós só temos em Cristo. Às vezes nós achamos que conseguimos um emprego maravilhoso, agora vai ter tudo novo. Não, você tem um novo desafio. Às vezes você é solteiro e fala, eu estou doido para casar, quando eu casar eu vou ter uma nova vida. Aí você casa, o que você vai ter? Você vai ter um novo desafio. Aí o cara que está casado, eu quero largar aquela mulher, eu quero largar aquele homem, que eu quero ter uma nova vida. Não vai ter uma nova dor de cabeça também. A gente está sempre procurando algo novo, e algo novo só Cristo pode nos dar. E achamos que alguma circunstância da vida, alguma mudança na vida, vai mudar aquilo que está nos prendendo, e não vai. A liberdade verdadeira está em Cristo, e só em Cristo. Onésimo estava livre, mesmo preso. E ele, quando estava fugindo, achando que estava livre, ele continuava sendo escravo, não de Filemão,
mas escravo do seu próprio pecado, do seu erro, da sua consciência, da sua culpa. E não existe escravidão pior do que a escravidão da culpa. A pior escravidão que pode existir no ser humano é a escravidão da culpa. É saber que tem um erro, saber que tem algo que ele está tentando esconder das pessoas, e aquilo está escravizando a sua mente. E ele precisa ser liberto daquilo, e só Cristo pode dar essa liberdade. Só Cristo pode dar o perdão real. Só Cristo. Deus muda quem você é para quem Jesus deseja que você seja. Irmãos, Deus não te muda para você ser aquilo que você gostaria de ser. Deus te muda para você ser aquilo que Ele gostaria que você fosse. Por que a maioria de nós resistimos ser transformado por Jesus? Porque queremos que Jesus nos transforme por aquilo que nós desejamos. E aí vem Jesus, eu quero transformar você, mas sou eu que vou dizer o que eu quero que você seja. Sou eu que vou dizer. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Jesus me transformou, eu me converti no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, já ouviu quem está aqui 1000 vezes, mas o que eu queria, qual era o meu sonho? O meu sonho era trabalhar com informática. Eu tinha me formado na primeira turma de informática no Rio de Janeiro, eu trabalhava numa multinacional, aonde as pessoas ainda estavam conhecendo a informática. Eu estava começando a trabalhar, ainda não existia o Windows. Eu fui o primeiro grupo de uma multinacional que teve o curso de Windows. Só tinha DOS, COBOL, Assembly, essa coisa antiga. E eu achava o máximo, eu gostava de computador, como eu gosto até hoje, e eu achava aquilo, e era o meu sonho estar ali naquela multinacional, eu já trabalhava na multinacional, já trabalhava nessa área, e eu já era me formando nessa área, eu tinha um sonho naquilo, era aquilo que eu queria ser, mas não era aquilo que Cristo queria que eu fosse. Deus não ouviu o desejo do meu coração. Fui eu que tinha que ouvir o desejo do coração de Deus. E entender que aquilo que Deus quer que eu seja é melhor do que aquilo que eu sonho para mim mesmo. Mas você pensa que isso é fácil? Isso é uma crise que a gente gera. Por isso que é tão difícil aceitar a transformação plena de Cristo, porque Ele vai nos transformar naquilo que Ele deseja, não aquilo que eu quero. Como é que eu sei disso? Quando ele sai da prisão, imagine a cena, ele se converteu, Onésimo se converte. E eles começavam a orar a ele, Paulo, vamos sair da prisão, vamos sair dessas algemas. Imagina o clamor, as orações, e era talvez um fervor danado, ele pregava, Onésimo ajudava a pregação. Imagino eu, na minha cabeça, que era um fervor de Deus, que com Paulo era talvez um negócio pentecostal, fervoroso ali, e aí Deus agiu e ele saiu da prisão. Quando ele sai da prisão, o que Onésimo pensa? Agora eu sou livre, agora eu sou liberto, agora eu vou ter minha vida. Aí vem Paulo e diz, agora volta para cá de Filemão. Volta lá. Para de fugir do seu erro. Volta para casa do Filemão. Pede perdão a ele. Mas eu não tenho dinheiro. Eu roubei. E Paulo vai dizer, eu vou escrever uma carta para o Filemão. Volta para ele. Vem comigo. Não escreve a carta não, tá? Certamente o Neto ter falado, vem comigo. Você conhece? Não vou não. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que ir para outro lugar. Vou te dar uma carta. Dá para Filemão essa carta. Manda um abraço para ele. Manda para ele essa carta. Deixa ele ler. Filemão é crente. Ele me respeita. Mas você tem que voltar lá e aprender a enfrentar seus problemas. Enfrentar os seus erros. Pedir perdão por eles. Senão, de nada mudou o evangelho. Você não foi transformado. Você não foi transformado para ser quem você gostaria de ser. Você foi transformado para ser o que Cristo gostaria que você fosse. Volta para lá. E lá vai Onésimo.
saindo de Roma, voltando de novo para Colossos, voltando de novo para a Turquia, com a carta de Paulo na mão. Mal sabia ele que a carta é tão abençoada, que entrou no livro sagrado. Tão abençoada que foi inspirado pelo Espírito Santo a ponto de entrar no livro sagrado. Mal sabia Onésimo que ele estava carregando um pedaço da Bíblia. Mal sabia Onésimo que estava carregando um pedaço da palavra de Deus, inspirado pelo próprio Deus, que está no livro do Senhor, do livro da vida, que não ia só transformar a vida dele, mas a vida de muitos ainda. Você não sabe o que Deus pode fazer quando você se coloca na brecha do Senhor. E lá foi Onésimo entregar a carta para Filemão. Enfrentar os seus problemas, os seus erros. A gente acha que deixou tudo para trás. Nova vida. Deixei tudo para trás. As coisas velhas já se foram e tudo só novo. Mas tem algumas coisas para trás que talvez você precise resolver em Cristo. Talvez algum perdão, algum relacionamento. Talvez algum dinheiro que você pegou de alguém tem que devolver, irmão. Mas já foi tanto tempo. Vai lá, irmão. Eu tenho que devolver um negocinho de R$10, irmãos. Que sem querer eu peguei lá de uma loja. E eu tive na loja e não dei os R$10. A minha esposa me deu um sermão que eu quase... Vai lá, ímpio, pecador. E até hoje na minha cabeça a pregação da minha esposa, vou lá entregar aquele negócio de R$10. Mas achei tão pequeno que falei, não precisa não. Aí Deus faz eu ver essa mensagem, falei, os R$10 eu tenho que ir lá mesmo entregar o negócio, R$10. Que eu nem tive intenção de pegar. Mas a gente não pode fugir dos nossos erros. E talvez você tenha fugido. Mas esse ano vai ser um ano sobrenatural da sua vida, irmãos. E tudo que vai impedir isso vai cair por terra agora. Porque se existe alguma coisa no passado que está te impedindo de ter um ano sobrenatural esse ano, vai cair por terra agora na sua vida. Você crê nisso? Então fica de pé.